Tudo bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse encontro super especial. Eu tenho a honra e a alegria de apresentar para vocês a Rita. E a ideia de eu chamar a Rita aqui, vou falar um pouquinho sobre ele, deixar também, né, ela contar um pouquinho sobre a trajetória dela e trazer o que ela sentiu de trazer aqui para a gente, mas que a gente tem vivido esses dias de silêncio. E nada mais oportuno do que trazer alguém que tem a arte da escuta e vai trazer também a arte da palavra para a gente também. A Rita tem 40 anos de atendimento clínico, vamos dizer assim, né, Rita, com a psicanálise, e 15 anos à frente do IMA. Ela fundou o Instituto de Mediação Aplicada. Eu não conhecia, até conhecer a Rita, eu não sabia o que era mediação aplicada. Eu quero muito também que ela conte para vocês um pouquinho sobre o IMA, que é um trabalho maravilhoso, onde ela forma profissionais para trabalharem com a mediação, e não somente para trabalhar com a mediação, mas como eu coloco a mediação no meu trabalho, nas minhas relações, no meu dia a dia. Eu acho que essa é a beleza desse trabalho. E e é o que eu falei para vocês, a gente vai muito na parte prática, né, comigo aqui, nas meditações, nas práticas de igual ontem à noite vocês fizeram também. E eu queria trazer outros profissionais para ampliar, realmente ampliar outros caminhos, outras possibilidades nesse trabalho que a gente está fazendo, sobre comunicação consciente. Então, seja muito bem-vinda, Rita. A gente queria muito que esse bate-papo, esse encontro nosso fosse um bate-papo com vocês também, que vocês tivessem a oportunidade de fazer perguntas para a Rita, para a gente poder construir essa narrativa junto. A gente não queria que fosse somente aquele modelo aula, sabe? Que só a Rita vai falar, ou só eu vou falar também. Então, fiquem super à vontade para a gente poder construir essa história junto. Obrigado por estar aqui com a gente, Rita. Vou ativar seu áudio aí. Pronto. Obrigada, Renato. Bom, primeiro, boa noite, gente. Eu queria poder falar o nome de cada um, então cada um sinta o seu nome falado, o seu nome abraçado, sua presença aqui. Bom, eu queria começar agradecendo o Renato, né, Renato? Assim, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre o que eu mais gosto na vida, que é escutar e transformar e falar de narrativas. Primeiro, eu quero contar um pouquinho para vocês. O Renato já falou, meu nome é Rita, eu sou psicanalista, mas mais que isso, eu sou amiga do Renato e há 3 anos e pouco atrás, eu tive uma questão muito significativa na minha vida de saúde, e o repertório de psicanálise a gente conhece, o repertório de mediação a gente conhece muitos repertórios para tratar da gente, né? E aí eu vi o Renato numa live, aí pensei assim, eu tô achando essa coisa assim meio bacana, mas assim, acho que não é muito meu perfil, né? Porque o nosso repertório é outro. Mas aí as coisas são muito delicadas, a vida é muito delicada com a gente, e eu liguei para o Renato, né? Soube da terapia do gongo, achei muito interessante. E aí eu tenho o privilégio de estar com o Renato desde essa época toda, uma vez por semana, né, Renato? Com muito manejo na dor, com muito manejo na saúde, com muito manejo na alegria. Então, eu só posso agradecer, né? Eu acho que a gente trabalha no mesmo sentido, né? A gente trabalha através de lugares, espaços diferentes, a gente quer a mesma coisa, que é a saúde, né? A gente quer a saúde, a gente quer o bem-estar, e a gente quer algo que é muito raro, né, gente? Que a gente está assim, perdendo cada dia mais, que é a presença. Renata acabou de falar monotarefa, né? É tão interessante a gente pensar que existe uma palavra monotarefa, porque agora nós somos tarefeiros. Nós fazemos 10 coisas ao mesmo tempo, desde que a gente surgiu, né? 10 janelas, desde que a gente foi as pessoas das janelas com os Windows, né? Nós passamos a fazer duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Então nós estamos perdendo cada vez mais, não aqui que nós estamos tentando resgatar, né? Mas a capacidade de se presenciar, estar presente, né? E eu acho que, acima de tudo, tanto a mediação quanto a meditação, elas falam desse estar presente. Eu vou explicar para vocês um pouquinho, que é como o Renato não conhecia, acredito que outras pessoas aqui também não conheçam, o que, que é psicanálise, todo mundo conhece, né? Mas o que, que é mediação? Mediação é um processo, é uma técnica, né? É um procedimento em que a gente aprende a escutar a narrativa do outro. Em primeiro momento, ela foi criada para a resolução de conflitos, né? Quando a gente fala assim, resolução de conflitos, o que, que a gente pensa? Tribunal, justiça.
né? É a primeira impressão que a gente tem, o primeiro motivo que a gente tem, o primeiro mote que a gente tem. E a mediação, ela foi criada para que a gente possa resolver os nossos conflitos, tratar os nossos conflitos, sem que precise recorrer, pelo menos no primeiro momento, ao judiciário, né, ao outro para resolver para a gente. Né? Então, a mediação vem para relembrar, e é uma técnica, né, é aprendida, que a gente pode, nós mesmos, resolvermos as nossas questões. Aí parece tão óbvio, né, gente? A gente resolver as nossas questões é o que a gente faz todo dia. Não é bem assim, né? A gente tende a colocar nossas questões muito no outro, né? O outro é o culpado, o outro que fez, o outro me faz feliz, o outro me fez infeliz. Então, a gente vai desaprendendo essa, volto a dizer, né? Essa ideia da presença, de se fazer presente, inclusive nos nossos conflitos. Mas aí a mediação foi crescendo enquanto procedimento, né? Ou foi se alargando para além do procedimento, e a gente entendeu que é um modo de ser na vida, né? É um modo de estar na vida, é uma forma de você relacionar. Então, são técnicas que você tanto leva para a sua vida pessoal, quanto você leva para a sua vida profissional, né? Porque a gente brinca assim, onde dois ou mais estiverem presentes, ali o conflito também está, né? Porque a gente, um é outro, escuta diferente, fala diferente, né? Inclusive, escutar, a gente tende a responder antes do outro terminar de falar, não é assim, gente? Alguém vai falando, sua resposta já está sendo elaborada, você já está dando a resposta e o outro nem acabou de, de te perguntar ou de se colocar, né? Fora que a gente chega nas relações, né, já conhecendo o outro. Eu olho aqui e falo assim, a Letícia está cutucando aqui assim, então a Letícia, eu penso dela assim, 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 assim. Aí eu já faço quase um diagnóstico, né, Letícia? A gente faz assim. Aí eu falo assim, a Thaís está mexendo numa coisinha, olha, o jeito que ela mexe tem a ver com isso. E assim a gente vai fazendo na nossa vida, né? A gente encontra alguém e já faz um repertório desse alguém e já vai escutando esse alguém a partir desse repertório. E a mediação de conflitos, ela vem nos ensinar, nos possibilitar uma outra forma de chegar no outro, ou melhor dizendo, uma outra forma de permitir que o outro chegue para a gente, né? Então, se eu olho para Renato e falo assim, ou para Poliana e falo assim, eu não conheço, né? Mas não conheço porque eu estou vendo vocês pela primeira vez. Eu não conheço porque o ser humano é indecifrável. Eu não conheço porque o ser humano é um mistério. E se eu for com essa ideia, eu tenho a chance, de fato, de chegar mais pertinho e conhecer cada um de vocês. E essa é a proposta. Bom, e aí eu vou falar algo que me parece muito interessante. A gente está fazendo um propósito aqui que é do silêncio à palavra, né? É, eu amo silêncio e amo a palavra. Então eu tentei pensar assim, como é que a gente vai falar da meditação e da mediação em função do silêncio e da palavra? Aí eu pensei assim, a meditação é o silêncio da gente em relação a gente mesmo. É um silêncio fecundo, né? Então, é um tempo de escuta da gente mesmo. A mediação requer um silêncio para eu possa escutar o outro. Então, o silêncio é uma palavra relacional. Então, claro, elas se complementam, elas se enriquecem, né? Mas elas têm duas funções diferentes. Uma sou eu comigo, a outra sou eu com o outro, né? E a gente tem dificuldade de cara da primeira. Eu comigo já está assim, muito difícil, né, gente? Tanto é que a gente precisa de técnicas e propostas de monotarefa. Pensa, como é que é tão difícil a gente estar com a gente, né? Eu tenho experiência com o Renato de semanal e é muito interessante como é rico cada experiência, desde um coração que dispara, uma coisa que evoca, né? Como o nosso amigo falou que agora mesmo da experiência que ele teve, até perceber, gente, minha casa é barulhenta, que coisa, eu nem percebi que aqui era barulhento, eu fico aqui o dia inteiro e não percebi. Lógico, a gente está presente, mas não está presente, né? Então eu acho que a meditação, né, a terapia sonora, ela vem fazer esse convite para gente. E a mediação vem fazer esse outro convite. Ok, você pronto, você preparado, você ensaiado, porque pronto, a gente não está nunca, né, gente? Para estar com você, vem estar com o outro, vem conhecer o outro, vem se conhecer dentro do próprio, da sua própria questão, do seu próprio conflito, vem escutar o outro, entendendo que ele é outro, né? E aí a gente fala muito hoje, né, gente? Todos vocês conhecem
é uma palavra que está na moda, né? Que está em alta, que é a empatia. Né? Então a gente fala assim, gente, vamos ser empático. Isso é quase um exercício, né? Vamos ser empático, vamos nos colocar no lugar do outro. Aí a mediação vem e fala assim, olha, de verdade, a gente não consegue fazer isso, né? De verdade, quando a gente está no lugar que é da gente, a gente não consegue colocar do lugar do outro, porque é exatamente isso. Bom, a Irene é única. A história da Irene é única. A posição que a Irene está é única. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro? Quer dizer, de cara eu não conseguiria nem sentar igual ela está sentada para comer essa história. Né? Eu já ia apanhar de cara. Né? Mas mais do que isso, como que eu vou achar que eu posso colocar no lugar do outro? Então, o que a mediação vem nos ensinar? A despir do seu lugar e chegar perto do lugar do outro. Né? Se aconchegar ao lugar do outro, escutar. Né? Então, a gente diz assim, de verdade, a empatia é poder despir do seu lugar e chegar perto do lugar do outro para ele poder se dar a conhecer. Mas para que o outro possa se dar a conhecer, né, gente? Tem uma palavra que a gente aprende muito e fala também muito, né? Que tenha hospitalidade, seja delicado, seja educado. Mas a gente aprendeu uma palavra que a gente diz muito a respeito, que é hospitalidade. Quando eu falo hospitalidade, eu não sei o que cada um de vocês pensa. Né? Eu vou até parar um pouquinho para cada um pensar assim: que sentido essa palavra tem para mim? O que é hospitalidade para mim? Né? O que significa essa palavra? Aonde eu encarno ela na minha vida? Bom, eu acredito que muitos vão pensar de forma diferente, mas todo mundo vai passar por essa forma de ser, de receber o outro. Mas quando a gente fala da mediação, a gente fala de receber o outro através da sua escuta, entendendo que a minha escuta ela pode ser viciada. Então, eu preciso estar aberta para que esse outro, com certeza diferente de mim, possa se chegar, sem a pretensão de me colocar no lugar do outro, porque isso eu não vou conseguir. Então, tudo isso são processos, né? É o que a gente chama de comunicação consciente, né? Então, assim, é da consciência da nossa inconsciência, é das consciências das nossas dificuldades, é da consciência das nossas habilidades que a mediação trabalha. Mas aí a gente para e fala assim, nossa, mas como é difícil isso tudo, né? A gente acha que é fácil, mas é difícil. Mas tem uma boa notícia, isso é técnica. Se é técnica, eu aprendo, né? Se eu posso aprender, eu posso reformular meu jeito de escutar, de dizer, de escutar o outro, de escutar a mim mesmo, né? Vocês estão aí com o Renato, são técnicas, né, Renato? O Renato tem técnicas, né? É, tem todo um protocolo, não no sentido formal da palavra, mas um protocolo de tratamento, de cuidado. A mediação é a mesma coisa. Ela tem um protocolo, ela tem técnicas. Então, a gente aprende com técnicas, né? E o Instituto, como o Renato falou, é um instituto de mediação que tem 15 anos que a gente fala da mediação para o mundo, né? Já que as pessoas não conhecem, não conhecem mesmo que a mediação seja lá desde Salomão, né? Que ele faz a mediação, que é aquele terceiro que entra e ajuda com que as próprias pessoas, se apercebam nas suas questões, né? E hoje é lei, tá, gente? Então, assim, não sei se vocês sabem, hoje a mediação é lei. Então, tem 11 anos que a mediação é lei. Então, tem 11 anos que você pode chegar num acordo frente a uma questão, seja ela guarda de filho, seja ela separação, seja ela problema de vizinho, aquelas coisas que todo mundo tem, né? Aquele vizinho que faz barulho, ou uma sucessão, ou o inventário. Quer dizer, aonde o seu problema estiver, você pode fazer uma mediação e ela hoje ela é reconhecida, como o nosso instituto para que aquele acordo que você fez seja homologado para a justiça, na justiça. Né? Então a gente pensa assim, olha, eu não perdi a possibilidade de homologar, quer dizer, a possibilidade de fazer um acordo judicial, mas eu não preciso ir para a justiça. Eu posso fazer isso dentro de um instituto de mediação que seja credenciado. Então, é o que o Renato falou muito bem falado, né? A mediação é tanto um espaço de resolução formal de conflito, né? De resolução oficial de conflito, de resolução judicial de conflito, que a gente forma mediadores judiciais, como é também um espaço de construção da própria história, né? Então, eu acho que a gente complementa mesmo, né, gente? É um trabalho que é do ser humano, do sujeito, como a gente diz na psicanálise, né?
para a gente tentar estar num mundo um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais disponível para nós e para o outro. Então, assim, eu acho que se me deixar falando, vai ser monólogo, né? Eu vou Tá falar porque quando a perfeito. gente apaixona, a gente é apaixonado. E eu acho que a mediação é mais ou menos como, né, a proposta do Renato, é como a minha proposta na psicanálise, a proposta da mediação. Ou você apaixona, ou você apaixona, né? Não tem jeito de apaixonar mais ou menos, né? Não tem jeito, ou você incorpora isso na sua vida, né? O Renato é a própria expressão, né? Eu tenho assim a honra e a alegria. Quando eu falo a honra, eu falo uma honra mais do que uma palavra formal da honra. É uma honra que é uma honra de alma, né? De estar convivendo com ele toda semana e dizer assim: existem pessoas como o Renato que é alguém que é consistente naquilo que fala. A gente pensa que é fácil, mas não é. Falar uma coisa e fazer outra é algo que a gente tem o hábito de fazer. E às vezes a gente fala isso com a palavra, com o gesto, com uma omissão, né? Então, a mediação, assim como a meditação, assim como, né, a terapia do gongo, é chegar mais perto de você mesmo, né? Conhecer você mesmo, para que você possa, então, escutar a narrativa do outro. Então, é assim, a meditação e a mediação, a terapia do gongo, elas são complementares, se eu posso dizer assim. Elas são ferramentas, se eu posso dizer assim também, né? Elas são ferramentas para que a gente viva melhor num tempo em que as respostas estão prontas, né, gente? Tudo é tão viciado, tudo é tão responde rápido. Não sei vocês, mas assim, a grande maioria das pessoas hoje escuta as mensagens no e-mail, escuta no mais, né? Então a gente já acelera a palavra do outro, porque a gente já está impaciente para poder dar a resposta. A resposta nem acabou de chegar, a gente já está respondendo. E ai de quem não respondeu rápido, né? Porque fala assim, pô, te mandei a mensagem, você não viu, não? Você estava online. Sim, eu estava online, não quer dizer que eu estava disponível para você o tempo todo, disponível o tempo todo, estava fazendo outra coisa. É monotarefa. Eu não posso comer, falar com você ao telefone, te responder ao mesmo tempo. Mas é isso que o mundo nos pede hoje, né? É isso que o mundo nos exige hoje. Então, tanto, né, o trabalho do Renato quanto o meu, eu falo assim, vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha para a gente poder entender onde que a gente está, né? Entender que quando eu olho, né, para a Thelma, por exemplo, e acho que eu já conheço a Thelma, e vivo alguma coisa com a Thelma, e se eu gosto da Thelma, e se eu não tenho conflito com a Thelma, eu falo assim, nossa, a carinha da Thelma está olhando para mim, você está falando assim, não, que pessoa bacana, estou gostando do que ela está falando. Mas se eu tenho alguma questão com a Thelma, eu falo assim, o jeito que a Thelma está olhando para mim, tá bom não. Tá bom não, porque tá me incomodando, tá me implicando, e aí a mediação vai te ajudar, né, a fazer essa distinção daquilo que é seu, né, que ela nem tá fazendo cara nenhuma para mim, não sei nem se ela tá vendo, né, mas que eu já acho que ela fez, acho que ela está impondo, acho que ela está dizendo, seja para um lado bom ou não, e a mediação vai te ajudar a falar assim, pera, deixa eu tomar distância, então é exatamente diferente colocar no lugar do outro, deixa eu tomar distância para que eu possa, com hospitalidade, receber a Thelma e de fato conhecê-la, porque eu não conheço, né? E se eu olho para ela, eu olho com os meus olhos. E a gente faz isso muito, né, gente? Por exemplo, me veio aqui agora uma ideia. Quando a gente quer ter neném, né? Quando a gente está grávida, acredito que possa ter grávidas aqui hoje, a gente fala, a gente vai na rua e fala assim, carrinho de bebê, roupa de neném, comida de grávida. Então, o olhar da gente é todo tomado por aquilo que é o nosso maior interesse. Não é assim? E quando a gente está em conflito? Não é diferente. A gente é tomado pelo conflito. Então, se eu acho que o Renato me ama, e eu sei que ele me ama, assim como eu amo ele muito, né? Tudo que ele fizer para mim, um atraso que ele fizer, um riso que ele fizer, ou um riso que ele não der, eu já vou enxergar como coisa boa. Se eu tiver em conflito com o Renato, tudo que ele fizer, um atraso que ele tiver, eu vou falar assim, aqui, é implicância comigo. E assim é o que a gente faz, né? Vamos lá voltar para o silêncio, a palavra, né? Com o que a mediação trabalha? Com a narrativa. Ela não trabalha só com a palavra dita, também com a palavra não dita. Lembrei que agora, não sei se vocês viram, quem está assistindo a Copa, né? O Vini Júnior teve uma cena ontem que eu achei muito interessante.
um jornalista espanhol pediu que ele respondesse em espanhol. Bom, antes dele falar, o corpo dele já falou. Ele já fez assim, o corpo dele fez assim, ele já fez assim. Então, assim, ele já estava falando uma certa implicância daquela pergunta. E aí ele falou assim: olha, eu sou brasileiro, eu estou no Brasil, estou com o Brasil, vou responder em português. Bom, aí ele fez uma narrativa de resposta, né? E aí foi muito interessante porque a gente vê assim, como que essa palavra ela vai acontecendo pós-silêncio, né? Eu tenho uma reação, meu corpo reage, eu penso e aí eu faço a narrativa. Aí eu falo. Só que isso está sendo tão rápido, né, gente, que a parada para pensar, a parada para refletir, a gente nem está conseguindo fazer. E aí, falando em Copa do Mundo de novo, me veio aqui a ideia, não sei se vocês têm percebido, o técnico da seleção, ele faz mediação o tempo todo. Ele faz técnicas de mediação o tempo todo. Se alguém pergunta para ele uma coisa, ele dificilmente responde bate-pronto. Ele dificilmente entra na questão. Então, se pessoa pergunta para ele, nosso time, o time do Brasil, vai bater no outro time? Tem toda a chance de ganhar? Bom, se ele fosse reativo ou não trabalhasse com mediação, ele diria, claro, já ganhamos, né? Por óbvio, o melhor time do mundo, somos 5, já temos 5 troféus, né? E ele fala assim, bom, todos os times têm toda a competência para ganhar, já desarmou o outro. Então, ele já respondeu de uma forma diferente do que ele foi perguntado, no sentido de desarmar o outro. Lá no finalzinho, ele fala assim: claro que vamos ganhar. Né? E isso é mediação. Isso é técnica de mediação. Isso chama-se parafraseio. Né? Eu ficaria dando assim, milhões de exemplos aqui do que a gente aprende na mediação. Né? E o Instituto é um lugar que se trabalha a mediação como procedimento, quer dizer, aquela que você tem um conflito e vai ali para resolver, né? E ter, inclusive, um acordo feito. E é também uma escola, né, Renata? Uma escola que ensina você ser mediador. Não só apenas como profissão, hoje a mediação, não sei se vocês sabem, ela é conta ponto para concurso. Ela é uma profissão, ser mediador é uma profissão, mas ela é, acima de tudo, um espaço pessoal e social para você aprender e lidar com as suas questões. É mais um recurso, né? Perfeito. Bom, Rita, eu acho que eu ficaria aqui contando o tempo todo para vocês o que é mediação, da minha paixão, que já é visível, né? Mas eu gostaria de abrir para vocês, né, Renato? Se o Renato assim é isso que eu concordar e acabei vocês de colocar concordarem. aqui. É isso que eu ia falar. Eu acabei de colocar aqui no chat. Primeiro, eu queria te agradecer muito. Deixei aqui, pessoal, que eu acho que é aproveitar essa oportunidade, porque agora eu acho que ficou mais claro para todo mundo, para a gente entender um pouquinho sobre a história da mediação, como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia também, e a gente poder abrir esse espaço para perguntas. Uma coisa que eu gostei muito quando eu conheci, entendi de fato o que, que era mediação, que a Rita me explicou e ficou muito forte em mim, que a mediação nada mais é do que você traduzir o que eu quero dizer para o outro. Porque quando a gente está em conflito, não adianta eu falar uma coisa, sei lá, eu estou em conflito com a Anastácia. Nunca vai acontecer, tá, Anastácia? Mas eu estou em conflito com a Anastácia. Qualquer coisa que eu falar com a Anastácia, ela não vai escutar. E se eu falar a mesma coisa para a Rita e a Rita passar essa informação para a Anastácia vai escutar, ela vai entender de forma diferente. Então, a Hum, mediação, ela vai simplesmente fazer esse meio de campo de transmitir para o outro, ou de traduzir o que o outro quer dizer. E eu acho isso incrível. Então, eu vou deixar esse espaço aberto aqui para vocês. Acho que aproveitar essa oportunidade para a gente pensar como a gente pode colocar isso em prática. Será que eu posso fazer algum exercício que vai me ajudar? Eu tenho trazido para vocês alguns exercícios, né? Olha o que o Leonardo trouxe aqui, ó. Como meditar Ô, no gente, conflito. só interrompendo um pouquinho, tá? Eu não consigo ler o chat. Tá, Então, eu leio Renato, para você. você Eu estou pode aqui fazendo mediar para isso. mim, por favor? Sim, um Você prazer. vai fazer mediação para mim e vai lendo para mim, por Sim, favor. deixa comigo. O Leonardo falou aqui, ó, como mediar um conflito interno. Geralmente, quando Uhum. estamos em conflito, conhecemos a dualidade dele, pois é nosso. Quais estratégias podemos usar para guiar a própria consciência ou razão para o lado que precisamos seguir? Profundo, Léo. Legal, Leonardo. Acho que é importantíssimo isso que você está falando, porque todo conflito de fora ele começa internamente, né?
A gente fala muito assim, que às vezes um conflito, ele é restos das suas memórias com outra história, né? Ele é restos daquilo que eu vivi com outra história, então ele passa a ser meu e acaba que eu levo ele para as relações também. E eu acho que é pensar assim: ter conflito faz parte do ser humano, nós vamos ter sempre. Seja na hora de acordar, eu falo assim: hoje eu vou para a meditação com Renata, não vou dormir, estou com sono demais, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir, né? Então, desde uma coisa tão assim, entre aspas, simples, como outros conflitos, a gente vai ter sempre porque a gente tem essa dualidade. Mas o que a mediação ensina é para você parar, parar, parar um tempo de parada. Porque a gente hoje só reage. Mas se eu tiver um tempo de parada, eu vou conseguir escutar que lugar isso tem para mim desse conflito e o que eu, ou essa dualidade, ou essa dúvida, né? Entender que toda decisão é uma perda. Não, uma coisa chata, né, Rita? Nós estamos falando de ganho, nós estamos falando de vida melhor, você vem falar em perda? Mas toda decisão é uma decisão. Para escolher A, não vou escolher B. E às vezes, e muitos dos nossos conflitos são porque eu quero A e B, BA e AB, né? Então, parece simplista o que eu estou falando, mas parar e se escutar nesse conflito é o que a gente pode fazer. E tem técnicas, né? Tem técnicas desse parafraseio que a gente faz com a gente, né? Que a gente chama de espelhamento, de perguntas abertas. Isso tudo a gente aprende na mediação, tanto para fazer na história com o outro, como para fazer na nossa própria história. Não sei se eu te respondi, Leonardo. Isso assim, ó, me deu um joinha. Eu achei ótima a sua pergunta, Léo, porque a gente está sempre pensando no outro, né? Quando a gente fala de mediação, e você trouxe o interno. Bom, quem mais, pessoal? Pode trazer uma reflexão também, ou o que ficou para você aí desse encontro que a Rita trouxe. Lembrando que tudo que eu estou trazendo aqui para vocês essa semana é uma amostra do que a gente vai viver ao longo de 21 dias dentro do nosso programa de comunicação consciente. Então, eu chamei a Rita aqui porque ela vai fazer parte, né, do programa. A gente vai ter a oportunidade de fazer esses trabalhos com mais aprofundamento, mas eu queria muito que vocês conhecessem a Rita. Ela se dispôs a estar aqui para apresentar um pouquinho do trabalho dela. Então, acho que a gente aproveitar essa oportunidade também. Não tem certo e errado aqui. Vocês Lembrando que a têm gente não conhece, né, Renato? Que a gente não conhece a mediação. Então, questões vão isso. aparecer das mais diversas, né? Das mais Uhum. diversas. Mediação e resolução de conflito é a mesma coisa, Rita? A mediação é um processo que pode ter também uma resolução de conflitos, né? Então, se ela pode ter, você pode chegar com um conflito no instituto, por exemplo, seja ele qual for, né? Desde um conflito do vizinho que bate na sua parede e te incomoda, até o conflito de uma separação, até um conflito de uma divisão de bens, por exemplo, e você chega com um conflito específico e trata como resolução de conflitos a mediação como técnica, né? Mas a mediação não é só uma resolução de conflitos, né? Ela é também, mas ela para além disso, ela é uma forma de estar no mundo e estar diante do outro. Isso Entendi. eu te respondi, Renato. Valeu. Perfeito. Letícia fez assim? Não, né? Achei que você tinha feito. Sim. Não. Beleza. O silêncio faz parte também, tá, gente? Às vezes a gente dá um tempinho para vocês pensarem. A gente já aprendeu a habitar o silêncio, ele não incomoda mais. Uhum, uhum. Pode colocar no chat aqui também. Renato, você falou uma coisa tão bonita, eu vou quebrar o silêncio aqui. Você falou da gente habitar o silêncio, né? E tem algo que a gente habita, o silêncio do silêncio que nos habita, né? Uhum, Então, uhum. assim, eu acho que é muito importante que a gente pense assim, tem algo, onde que o silêncio habita em mim? E onde que eu habito no silêncio? Eu acho que é uma pergunta interessante que a mediação normalmente faz, que eu acho legal a gente se fazer, né? Bom, vamos ver o que que a Carmela trouxe aqui. Como escutar as duas partes sem. Ah, legal. Ela está pensando como você, né, uma mediadora. Como escutar as duas partes sem tomar um partido por nenhum lado. Traz algum exemplo? Perfeito. Você às vezes me conta alguns exemplos, eu acho legal o pessoal Tá, entender assim. tá, perfeito.
Como é que chama a pessoa que perguntou? Que eu me perdi aqui, A Renato? Carmela. Carmela. Ei, Carmela, obrigada pela pergunta. Eu vou começar respondendo a sua pergunta, apresentando um outro lugar para essa questão, tá? No IMA, a gente tem uma proposta de que para escutar o outro, a gente não usa a palavra partes. Você fala assim, nossa, que antipatia, todo mundo fala partes. Mas quando a gente coloca a palavra partes, eu já estou dizendo de partido, já estou dizendo de não pertencimento. Então, o primeiro exercício que a gente faz é assim: qual que é a questão, qual é o conflito, qual é a situação, mais do que o que cada um representa nela. Porque o que cada um representa nela é que vai ser a construção deles. Né? Então, é a primeira coisa, assim, o mediador ele tem que estar atento à questão relacional que tem entre eles. O que não quer dizer que a gente não chegue e fale assim, nossa, ontem mesmo na aula o pessoal estava assim, gente, mas essa mulher está levando vantagem mais em cima do sujeito, porque essa é a nossa primeira reação, né? Mas ele está cedendo demais para ela, como o caso real que aconteceu ontem na aula. A gente estava atendendo, a gente atende casos reais, um projeto gratuito que a gente tem para os alunos poderem aprender. Então, os alunos estavam assim, enlouquecidos, porque estava tendo uma mediação, que eles participam, né? E a pessoa, a mulher, estava, para eles, estava sendo beneficiada ou levando vantagem em cima do outro. Bom, esse raciocínio nosso, ele é binário. A gente sempre acha que tem um bom e um mal, um bonito e um feio, um chapeuzinho vermelho e um lobo mau. E a mediação, quando começa a falar assim, qual é a questão? Qual que é a posição? Qual que é o interesse? Então, a posição é uma coisa que a gente tem diante do conflito. O interesse é outro lugar. Eu acho que eu não vou conseguir explicar assim, de uma forma. É porque às vezes a coisa é tão clara para a gente, né, gente? Quando eu tô me ouvindo falar aqui e tô achando que eu não estou sabendo explicar, porque eu acho que eu não vou saber traduzir o que eu quero dizer nesse sentido, né? Se eu tenho uma posição, eu vejo o mundo sobre essa posição, eu vejo meu conflito sobre essa posição, cada um que chega, cada envolvido que chega no instituto, ele chega com a sua posição definida. Eu quero isso, você me tomou aquilo, e são posições. E muitas vezes, Carmela, essas posições são o que nos comandam. E eu não sei nem no final das contas que interesse eu tenho. Né? Então, vou dar um exemplo desse caso que a gente viveu ontem, mas tem um outro exemplo. É, uma situação que aconteceu, que era guarda de filho, a mãe chegou dizendo assim: o pai abandona a filha. Ele não vai, não cuida, me abandonou, deixou a criança. Posição definida. Né? A criança é a vítima, você é um monstro. E o pai chegou e falou assim: gente, eu não consigo chegar perto da criança. Por mais que eu tente, a mãe me impede. E aí? O que eu faço com duas línguas tão diferentes? O que eu faço com elas? Né? Eu vou dizer assim: a mãe está certa porque o pai abandonou, o pai está certo porque a mãe não deixa chegar perto. Pergunto para vocês. São duas línguas, né? São duas linguagens. É como se um falasse japonês e o outro falasse alemão. O que o mediador faz nesse meio? O E que aí, o como é que mediador faz foi? nesse meio? Bom, o mediador entende o seguinte: existe um interesse comum, certo? Não é posições. O interesse comum qual é? A criança. E que na confusão e na briga a criança se perde, não sabe nem onde que ela vai parar. Né? Então, o que o mediador convoca nessa hora? Não quem não deixa ficar, nem quem é abandonante, nem quem abandonou. É assim: que lugar essa criança ocupa na vida de vocês? Aí você fala assim: hã? Hã? Tipo assim, hã? Que coisa, pergunta mais óbvia, né? Porque a gente costuma dizer quem está certo, quem está errado, quem é isso ou quem é aquilo. Só que o interesse, que eu volto lá para trás que eu falei, né? Ele tem que estar claro entre as posições. Bom, essa história mesmo, por exemplo, ficou claro que a gente diz assim: você está dizendo que você tem vontade, que você quer estar com essa criança, o pai? Aí a mãe falou assim: foi isso que ele faz, não. Não é isso que ele faz, não. Ele abandonou a gente. Aí a gente vai para o outro lado e fala assim: você está dizendo que, né? Você teria vontade que ele aparecesse mais? O pai fala assim: bom. E aí, quando o Renato falou de tradução, eu acho que parece simples, mas é isso que a mediação faz mesmo. Você devolve ao outro aquilo que ele falou de uma forma mais amena, de uma forma mais, como eu falei do técnico da seleção, né?
ele devolve a pergunta, ele devolve a resposta com outra pergunta. Então, assim, você está dizendo que... né? Agora, isso é técnica, isso é aprendido. No primeiro momento, né, a gente não veste uma camisa de mediador e passa a não ter as primeiras impressões, e passa a perder a ideia de julgamento. Não, são exercícios, são técnicas que a gente vai fazendo com a gente mesmo, com o outro, para que a gente possa escutar, né, entre uma língua alemã e uma língua brasileira, o que tem em comum? O futebol, por exemplo, ganhar a partida, pegar a bola, né? Isso é para além da língua, mas eu preciso conhecer as línguas para eu poder conhecer e traduzir um para o outro a língua para poder tá deixando a bola rolar. Se é que eu posso falar. Estão vendo que eu estou com mania de seleção, né, gente? Já perceberam? Perfeito, perfeito. Ó, eu Não sei se queria, eu te respondi. Carmela, tão desgrata aqui, respondeu. Eu Sim, queria, respondeu sim, Rita. a Obrigada, Carmela tá viu? aí. Que bom, Carmela. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Tá, eu queria saber o nome do instituto. Imã. Eu IMA. vou Igual o deixar lá para imã. vocês. Igual o imã. E fica Né? onde? Belo Horizonte? Fica onde? Fica em Belo Horizonte. Você está em Belo Horizonte? Não, Não? Fica em não. Belo Horizonte, num bairro chamado Prado, mas a gente atende online também, tá? Porque a gente atende Vou hoje todo o fazer. Brasil. É, Depois vocês olham lá no. Não sei se eu o vou Renato vai deixar lá deixar aí. no nosso grupo, IMA sim. Instituto. E a ideia do IMA é essa ideia mesmo, de IMA. De fazer um chegar próximo ao outro. Legal, Legal bacana. demais. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada a você. Obrigado. Pessoal, eu vou deixar mais 3 minutos aqui para a gente poder encerrar, ver se alguém tem uma pergunta, só de curiosidade mesmo, quem está aqui. Quem está aqui que já conhecia a mediação? Acho que a maioria não, né? Olha que interessante. A Thaís já conhecia? Bárbara também? Bárbara? Babi? Poliana também? Legal. Sônia também. Ah, já tinha algumas pessoas. Que Isso já bom, é né, bacana, Renato? Que né? coisa boa. Tanta gente já Muito conhecia, que legal. bom. É legal porque a gente tem outros caminhos sim, a Babi por conta do direito, verdade, Babi. Eu imagino que lógico, né? Quem formou em direito já conhece a mediação. Eu não Você sabia que sabe que existiam até quem outras formou em coisas. direito é novo, Renato? É, né? Você Até tá para quem falando 11 formou em anos. direito é novo? Sim, sim. É. Né? Deixa eu perguntar outra coisa para a Rita. Além da área do Claro. direito, quais são as outras áreas profissionais que a mediação está sendo usada atualmente? Todas, todas. Ó, a gente tem trabalho em escola, Uhum. né? Que assim estão precisando, os alunos e professores, eles já estão precisando ser mediados demais, né? A gente tem trabalho de formação de meninos mediadores. A gente tem projeto em área de saúde para trabalhar essa relação médico-paciente, né? Eu estou falando isso aqui que o Instituto tem, tá? Assim, tem muitos outros lugares, são projetos já existentes. A gente tem projeto em empresa, com gestão de conflitos, né? De chefia, coordenação, colaboradores, né? Então, assim, já tem uma organização formal para todos esses projetos, todos esses lugares, né? Uhum. E é muito importante dizer o seguinte, para os advogados que aprenderam no direito: a mediação não é filha do direito. A mediação é filha de várias línguas, como não poderia ser diferente, né? Ela não é filha de uma língua só, de um espaço só. Ela é muito usada hoje pelo pessoal da advocacia, porque você não precisa levar para o judiciário, você pode fazer um acordo com a mediação. Mas como a própria mediação diz, ela tem que traduzir outros espaços, né? Então, área da saúde, área escolar, né? Pessoal da polícia. Lembrei que agora a gente teve uma turma lá que foi só pessoal da polícia para poder aprender mediação, que está assim tão difícil esse lugar onde você exercer uma relação de autoridade sem ser autoritário, né? Você chegar sendo bem-vindo no lugar que você é mal-vindo, né? Malquisto. Então, assim, eu acho que todas as áreas, sabe, Carmela, assim, porque são todas as profissões. Nós temos Uhum. alunos médicos, nós temos aluno dentista, nós temos professores, assistentes sociais, nós temos professores que coordenador de TI, nós temos professor psicanalista, nós temos professor advogado. Então, é dizer assim, não é uma língua só. Ela não trabalha um viés só, ela trabalha muitas línguas. Então, são as mais diversas profissões, tanto para exercer a mediação, quanto para a mediação ser
funcional nesses lugares diversos. Legal. Bacana. Legal demais. Obrigada. Uhum. A Rita conta de um projeto que eu acho muito legal, gente, que é essa que ela estava contando, da mediação Mirim, né? Que ela ensina crianças que querem aprender a mediação dentro das escolas para trazer a mediação ali, né? Os conflitos escolares internos ali da sua sala. E eles viram pequenos, grandes mediadores, né, Rita? É muito legal É, isso. é muito legal, né? Assim, esse foi meu projeto de mestrado e eram meninos de 11 anos de idade. Eles usavam um bottom no final do projeto, assim, bottom de mediadores, e eles se apresentavam na escola, né? Então, uma situação, em vez de ser a diretoria, ou a própria psicologia, ou o próprio professor que tinha para resolver, os próprios meninos resolviam com seus pares. Um projeto muito lindo, que, assim, Legal. né? Carmela, que assim, então, um projeto real que a gente viveu e construiu na Universidade Federal de Minas Gerais aqui. É isso. Rita, foi bom demais. A Aí, ó, Carmela está com o microfone você quer fechado, está falar, falando. Carmela? Não, eu estou perguntando, essa formação de mediadores, ela acontece online também ou só presencial? Acontece É. online. Antes da pandemia era só presencial, sabe, Carmela? Aí com a pandemia a gente teve que aprender uma outra forma, de uma outra linguagem, uma outra língua. Então hoje ela atende online e atende o Brasil todo, né? A gente hoje é uma escola, né, assim, de um tamanho razoável, então a gente atende o Brasil todo. E a Rita Bacana. me contou Vou que tem entrar uma para ver. Tem turma. site, né? Vou Eu entrar. não, vou mandar tudo para vocês. Inclusive, tem uma turma abrindo agora, né, Rita, que, de Em mediação para quem agosto. quiser. Uhum, uhum, Alguém me perguntou aqui, ó, isso aí, ó, a Renata está perguntando que exatamente, eu vou até ajudar aqui na resposta. Qualquer pessoa pode ser mediador. Qualquer pessoa, Renata, eu acho que é isso que a Rita acabou de trazer sobre as linguagens, né? uhum, É, você não precisa querer trabalhar com isso, mas você, inclusive, pode, é uma profissão, você pode trabalhar com mediação, você uhum, faz o curso e vira um mediador, mas você pode levar isso para a sua vida em qualquer área da sua vida, eu acho. uhum, É uhum, por isso que eu quis trazer tanto a Rita aqui para vocês verem outras possibilidades dentro da comunicação consciente, porque a gente fica muito preso, que é incrível também, sobre comunicação não violenta, né? Que é algo que tem sido muito difundido, né? Igual dentro da meditação uhum, tem o mindfulness, né? Mas existem outras possibilidades também, e a mediação, como a Rita traz, é uma formação, a gente é uma escola, a gente aprende, se torna mediador e se transforma internamente para depois uhum. levar isso para o outro. Por isso que tem tudo a ver com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente passou 3 dias em silêncio, 3 manhãs, né, para chegar agora no terceiro dia à noite, a gente ir para a palavra, que esse é o objetivo. Por isso que eu trouxe a Rita aqui. E eu queria muito, a Rita fica assim, não, não precisa ficar falando do imã, não. Eu falei, Rita, mas eu vou falar do imã com certeza, as pessoas têm que conhecer o imã. Ela fica assim, não quero fazer propaganda. Eu falei, a gente precisa fazer propaganda, porque o imã é incrível o trabalho que ela faz. Eu vou deixar lá no grupo, para vocês quiserem conhecer mais, aprofundar. Ela faz, o IMA também faz atendimentos voluntários, e é o que ela trouxe também. Então, assim, pessoas que às vezes não têm condição, o IMA tem esse projeto social também. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse trabalho, quiserem se tornar mediadores, turma em agosto abrindo, pode fazer em qualquer lugar do mundo, nem precisa ser do Brasil, como é online, turma. Verdade, Renata, qualquer lugar do É mundo, tem claro, é o razão. mundo, o céu é o limite. É. É isso, mas muito bom, gente. Eu queria, né, eu gosto muito de honrar o tempo de vocês, é porque hoje realmente o papo foi muito bom, dá vontade de a gente ficar muito mais tempo aqui escutando a Rita e conversando, mas eu imagino que algumas pessoas também se organizam pelos seus horários e tudo, e para deixar um gostinho de quero mais, a Rita vai estar com a gente durante esses 21 dias, provavelmente ela vai estar com a gente mais 2 ou 3 vezes, a gente vai criar uma dinâmica com início, meio e fim, com técnicas, como é que a gente vai poder trazer a mediação durante esses 21 dias, para a gente poder compartilhar também, gente, fiz uma mediação hoje aqui, ó, a gente pensar em coisas assim legais para a gente trazer esse trabalho, a gente andar com o nosso bottom aqui, ó, vai ser legal demais. Isso Rita, aí, muito obrigado, Renato. E o muito Iva tem bota obrigado. mesmo, tá? Vamos colocar, vamos colocar. Obrigado pelo seu carinho, pela sua disposição, pelo seu tempo. Obrigado a Eu todo que mundo que agradeço, esteve aqui com a Renato. Eu gente. agradeço demais pelo espaço. Agradeço a escuta de cada um, né, Renato? Porque cada um que está aqui até agora se prontificou a ter uma escuta, né? Então, eu agradeço a escuta de todos e cada um. E a Rita estava preocupada, ela falou, Renato, mas será que o pessoal vai vir? Eu falei, eu tenho certeza que vai vir, meu grupo não me abandona, não.
Confio nessa turma. Então foi muito legal. A gente sabe, né, que o tempo é algo muito precioso, assim, então a gente agradece muito a escuta de Ô, vocês Renata, eu não sei também. como é que funciona, eu não sei como é que funciona essa coisa de fotografia, não sei como é que é para vocês, né? Eu adoraria poder estar, mas adoraria se isso fosse o habitual, né? Tá fazendo uma foto para a gente estar postando também, não sei que essa coisa de direito de imagem, né? A gente brinca. Não adianta só eu querer postar, eu tenho que ter autorização de cada um de vocês para poder fazer isso. Não autorização legal, mas autorização afetiva, né? Então, não sei como é que funciona, Renato, vocês fazem isso, Só vocês quem não quiser, pagam? não, vamos fazer. Quem não quiser, só não deixar a câmera ligada. Quem quiser e puder, a gente liga a câmera. Mas eu não sei fazer não, gente. Eu não Eu sei faço fazer aqui, não. eu faço É. aqui. Vou fazer um print da tela aqui. Beleza. Estão Então, pronto. preparados? Coloca um sorriso no rosto aí, vamos fazer então. E o X. Pronto. Eu mando Pronto. para vocês. Bom Gente, demais. obrigada Obrigado, demais, viu? Beijo para todos, Renato. Beijo enorme para você. Obrigada obrigado, pela escuta Rita. de todos. Obrigado. Até Beijo. Tchau, amanhã. tchau. Só falar uma última coisa. Vou mandar presentes para vocês. Vou mandar a gravação da Rita. Vou mandar o resumo do bate-papo astrológico de ontem, ficou pronto. E o gongo, a sessão de gongo, vou mandar para vocês lá no grupo. Então, quem quiser escutar de novo, ou quem não escutou ontem, vai poder escutar hoje antes de dormir também. Pra gente embalar para meditação amanhã, tá bom? Beijos. Ótima noite. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Valeu.